Olá, meu nome é Aguinaldo Lima, eu sou editor, sou escritor e sou palestrante. Bem-vindo ao nosso canal, que tem como objetivo falar do mundo do livro e da carreira de escritor. O nosso assunto hoje é desenvolvendo a sua forma de escrever. Em outros vídeos nós falamos aí o momento, quando e como começar a escrever e como se organizar para começar a escrever. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é desenvolvendo a sua forma de escrever. Se você pretende escrever seu livro, está se organizando para isso, ou já é escritor e quer aprimorar a sua escrita, a sua técnica aí, então participe e continue conosco aí, queremos acrescentar alguma coisa aí, esperamos. Esse é o nosso objetivo e você pode comentar também, evidentemente, propor aí, rebater, não tem problema nenhum, essa construção é muito importante. Se você é profissional do ramo editorial, livreiro, também seja muito bem-vindo, nos acompanhe aí, tá bom? Então, desenvolvendo a sua forma de escrever. Só a título aqui de curiosidade, eu vou comentar sobre 3 livros que eu estou lendo. Esse livro aqui é o Amor no Tempo de Cólera, no Tempo do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, uma narrativa fantástica, um romance muito bem escrito e, claro, aqui toda a maestria do autor, mostrando aqui as questões sociais, as questões da condição humana, entre outras coisas que ele mostra por trás desses personagens. Mas é uma narrativa, isso é uma narrativa. Tenho aqui também comigo um outro livro que eu estou lendo, é um livro de um escritor cristão, ele é um pastor, chama-se Wilson Porter, pastor da Igreja da Liberdade em Araraquara, escreveu esse livro chamado Depressão e Graça. Qual é o estilo? Esse livro ele tem uma estrutura acadêmica, em que o autor pesquisa para ver como é que os textos bíblicos tratam essa questão da depressão. Então ele é uma dissertação acerca do assunto. Estou lendo também esse livro por um objetivo aqui mais específico de desenvolver um trabalho aí com líderes, Martin Luther King. Esse livro aqui foi lançado no ano de 1990 pelo saudoso Clube do Livro e ele tem um estilo jornalístico, segue uma ordem cronológica, é um recorte na história, naquele momento em que há uma luta intensa contra a segregação racial nos Estados Unidos e surge então esse líder, Martin Luther King, e aqui o autor, ou os autores nesse caso, eles trabalham aqui com uma linguagem jornalística, trazendo fatos organizados para ver como tudo surgiu, como tudo aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, é uma questão de estilos literários. E aí a minha proposta é que você que quer escrever um livro, ou quer se aprimorar para continuar escrevendo, você que ajuda, que é um editor, que ajuda o autor aí a desenvolver os seus escritos, os seus livros, é muito importante dar uma mergulhada nessa questão dos gêneros literários, que é diferente dos gêneros textuais, por exemplo. Eu não me sinto competente para falar sobre isso, mas para recomendar que se aprofunde nisso. Evidentemente que na prática, olhando, entender, assim a gente entende, consegue debater e tal, mas é importante ler autores que são referências nisso, tem bons sites aí, em algum tempo de pesquisa dá para entender bem e isso vai te ajudar bastante aí no seu desafio como escritor. Mas alguns pontos aqui que eu quero colocar. O princípio da escrita é comunicar algo para um público, ao público para o qual o livro se destina. É isso. Então é o seguinte, eu estou escrevendo para um determinado público. Então esse é um princípio fundamental, porque a linguagem precisa respeitar esse público para o qual se está escrevendo. Isso é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum se entender, às vezes, professores, palestrantes resolvem tornar-se autores, escrevendo livros sobre os temas que ensinam, e aí entendem que o fato de ir para o papel tem que ter uma linguagem muito rebuscada e acaba perdendo a naturalidade. Então não é isso. Não, tem que escrever na linguagem daquele público, respeitando, entretanto, a norma culta da língua. Isso é importante, respeitar a norma culta da língua. Aí é que entra o trabalho do bom revisor, que vai muito além
das questões ortográficas e gramaticais, mas ele pode dar uma boa assistência na questão de estilo, na questão de coerência, entre outras coisas. Então, indo para o papel, pode manter a simplicidade, ou se é o caso, né, mantendo uma linguagem amigável com o público que vai ler o livro, mantendo a norma culta. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma tendência e uma certa inclinação em levar para o livro vícios que se desenvolveram nesse universo das redes sociais. Às vezes uma linguagem muito abreviada, termina uma frase e coloca lá 5 pontos de exclamação, termina uma pergunta e coloca 5 pontos de interrogação. Então, isso precisa, enfim, ser ajustado à norma culta, ok? Então, isso é muito importante. Agora, claro que se o autor que está escrevendo é alguém da ciência linguística e está desenvolvendo um tratado acerca desse assunto, isso vai estar adequado ao seu público, isso é muito importante. O Fernando Henrique, quando presidente, ele soltou uma palavra, um termo, numa conversa com um repórter, que é bravata. E isso foi muito interessante, porque se criou um rebuliço em torno disso, inclusive o programa do Fantástico, da Rede Globo, foi para as ruas entrevistando pessoas para ver se entendiam o que significa o significado do termo. Então, aquilo era algo novo, algo que não era comum nem usual na linguagem cotidiana do nosso povo. Da mesma forma que a Regina Casé, com seu programa Muvuca, inseriu esse termo também. E aí hoje é bastante usado, inclusive tem bar com o nome de muvuca, né? Qualquer aglomeração de pessoas muito ruidosa é uma muvuca. Alguém que está contando uma mentira, alguém já se entende como uma bravata, alguém que se arroga demais de alguma situação e começa a contar histórias, se diz que é uma bravata. Mas são questões pontuais. A arte, ela tem esse dever, né? Escrever uma arte e a arte tem esse dever, sim, de influenciar para melhor desenvolver o seu povo, desenvolver o seu público. Isso é muito bom. Mas também não pode exigir que o leitor tenha que pegar o livro com o dicionário ou com o computador aberto ali no site de busca para estar pesquisando toda hora uma palavra para poder continuar a leitura. A ideia, o ponto fundamental é que a comunicação aconteça, que ele entenda o que está sendo escrito, para que aquilo serve. Então é importante. Então é isso, se é um acadêmico desenvolvendo uma grande pesquisa acerca de um assunto, claro, a linguagem vai ser adequada para o público acadêmico, um público de pesquisadores. Agora, se está se escrevendo para um público infanto-juvenil, é preciso respeitar a linguagem desse público. Então é essa adequação. E aí é o seguinte, então procure ler sobre os gêneros literários, entender essa questão dos gêneros literários, leia outros autores que escrevem na linha em que você pretende escrever e, sobretudo, os autores que você se identifica com eles. Isso é bem importante, porque você vai pegando o jeito. Eu escrevi um livro sobre marketing e, na medida em que fui desenvolvendo o livro, eu fui percebendo que havia ali muito o jeito do Philip Kotler escrever. Claro, não estou me comparando a Philip Kotler. Philip Kotler é o grande guru do marketing, uma referência mundial. Mas o fato de ser ele a grande referência, eu ter estudado pelos seus livros, acompanhar os seus textos, acompanhar as suas palestras, então aquilo naturalmente foi me influenciando na maneira de escrever. Isso é a coisa mais natural e vai pegando também uma adequação e chegamos aí num gênero individual, se é que podemos falar desse jeito, porque cada um de nós também acaba desenvolvendo aí o seu jeito. Uma dica, o nosso povo brasileiro, nosso público, leitor brasileiro, gosta muito de história. O brasileiro gosta de história, né? Estou dizendo que é o público que eu conheço, não tenho um conhecimento profundo do leitor europeu, americano, estou dizendo o leitor brasileiro. Ele gosta de história. Claro, se está contando uma história, um fato, uma narrativa de um momento, de um tempo, já é uma história, mas e se o autor quer escrever um livro, por exemplo, de gestão empresarial? Poxa, pode-se usar a história sim. Tem muitos casos que podem contextualizar uma situação para que o autor possa inserir depois as questões mais técnicas. Olha, mas é um livro jurídico, também é possível
pegar situações reais ou não e criar uma história para inserir o leitor ali num assunto, para levá-lo ao assunto mais técnico, mas ele entra na situação, ele gosta. Então esse é um ponto importante. Há o uso do storytelling, que é mais do que isso que eu estou dizendo aqui, e há aí também boas dicas aí. Em algum momento nós vamos gravar um vídeo falando sobre o storytelling propriamente, tá bom? Mas por hora é isso, esta era a ideia deste vídeo, falar sobre desenvolvendo a sua forma de escrever. Espero que estas dicas tenham sido úteis a você, que você possa seguir em frente aí. Obrigado por assistir o vídeo e por participar do nosso canal. Um abraço!